De acordo com a Bíblia Sagrada, os 10 mandamentos, também chamados de Decálogo, são um conjunto de diretrizes que formam as leis divinas. Foram escritos por Deus, utilizando seu dedo em 2 tábuas de pedra, posteriormente entregas a Moisés. Os 10 mandamentos são todos os conhecimentos que Deus nos revelou para que pudéssemos viver de acordo com a sua vontade e foram dados por ele a seu povo quando mesmo celebrou a aliança com Moisés no Monte Sinai. Moisés foi chamado por Deus, foi ali que recebeu as tábuas que continham os 10 mandamentos. Em uma das tábuas constavam 3 mandamentos, que se referem ao relacionamento do homem com Deus. Na outra tábua constavam 7 outros mandamentos, que tratavam do relacionamento do homem com seus pais e seus próximos. Os mandamentos estão de acordo com a lei natural, que é aquilo que Deus já colocou em nosso subconsciente. Independente de sermos cristãos ou não, temos consciência de que é certo e do que é errado. Sabemos que não podemos matar, maltratar as pessoas, roubar, etc. Isso é de conhecimento geral em qualquer lugar do mundo. Deus gravou tudo isso nas tábuas de pedra para não nos esquecermos. O primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Dirigir-se a Deus por meio de nossas orações, louvar e agradecer pelas graças concebidas em vossas vidas, são algumas das condutas cristãs praticadas para expressar respeito, fidelidade e celebrar a existência de Deus. Outra maneira de fazer jus ao primeiro dos 10 mandamentos é estudar a Bíblia a fim de nos aprofundarmos nas palavras de Deus, buscando conhecimento sobre as leis divinas através de seus versículos, meditando e manifestando condutas condizentes com um bem maior. Deus é amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocá-lo em primeiro lugar e priorizar o amor em nossas vidas. Nos sugere total entrega ao exercício da fé e justamente por se tratar de entrega e confiança que Deus ocupa sempre o primeiro lugar da lista. A idolatria também é posta como pecado, como forma de prevenir que adoremos coisas vãs, pois sendo Deus a personificação do bem, acaba sendo digno do nosso louvor e da nossa adoração. Amar a Deus sobre todas as coisas é também amar ao próximo. Ele registra isso nos versículos da Bíblia. Podemos praticar amando nossos irmãos, como a nós mesmos, respeitando as diversas naturezas humanas existentes no planeta e sendo um abrigo seguro para os nossos irmãos, e não tiranos dispostos a condená-los e afastá-los. O segundo mandamento diz, não tomar seu santo nome em vão. Normalmente, a maioria das pessoas acreditam que o segundo mandamento refere-se literalmente à proibição de dizer o nome de Deus por uma razão qualquer no cotidiano. Por exemplo, meu Deus do céu! Mas na verdade, o significado original do segundo mandamento da lei é um pouco diferente. O problema não é o mandamento em si. Sua versão original traduzida do hebraico diz o seguinte, não carregarás o nome do Senhor teu Deus em vão, o que é bem diferente de não tomar seu santo nome em vão. E o que essa simples palavra muda no contexto original do segundo mandamento da lei de Deus? Muita coisa. Em primeiro lugar, devemos analisar o que cada expressão dessas palavras significam. A expressão não tomar seu santo nome em vão nos dá a ideia de simplesmente dizer desnecessariamente o santo nome. Já a expressão não carregarás o nome de Deus em vão nos traz um significado ainda mais profundo, pois carregar o nome de Deus é representá-lo em nossas ações e atitudes. Por isso a necessidade de agirmos de forma sensata, não direcionando nossos atos, palavras e pensamentos em coisas vãs. Portanto, esse mandamento determina que não devemos, antes de mais nada, fazer o mal, sobretudo utilizando o nome de Deus. Quando um indivíduo religioso faz um mau uso do santo nome, está cometendo blasfêmia e profanando as leis cristãs. Um exemplo de profanação são pessoas que, mesmo frequentando instituições religiosas e tendo acesso aos ensinamentos de Jesus, julgam seus irmãos utilizando o argumento de que Deus não aprovaria isso. Não podemos utilizar o nome de Deus para justificar o preconceito, qualquer que seja, fazer discurso de ódio e marginalizar o próximo. É preciso lembrar que o único que está apto a julgar uma vida humana é Deus. Primeiro, porque Ele sim é perfeito. E segundo, porque Deus conhece a toda a verdade que se passa em seus corações. E qual seria nosso papel então? É sermos capazes de semear o amor dele e compartilhar o conhecimento que nos foi passado e trata da responsabilidade que cada um de nós tem em utilizar o santo nome de Deus. O terceiro mandamento diz, guardar os domingos e festas. Ele determina que devemos guardar domingos e festas de guarda para o descanso. Aqui cabe uma curiosidade. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que o dia que a ser guardado é o sábado, e assim fazem alguns religiosos até hoje. Entretanto, com o acontecimento da ressurreição de Cristo, no domingo, se passou a atribuir o dia de descanso aos domingos. O terceiro mandamento nos convida a participar também dos atos de culto da religião, estando presentes de corpo e alma. Mas o terceiro mandamento não é tão rígido como parece ser. Há que se preservar o bom senso. Nesse ponto, leva-se em consideração pessoas que não podem estar presentes por diversos motivos, como por exemplo, por dificuldade de locomoção, ou que morem em regiões que não haja por perto uma igreja ou um templo, e há que se considerar exceções à regra, em caso dos que fazem trabalhos humanitários, servidores das áreas de saúde que prestam serviço à vida. Devemos saber que há a possibilidade de dedicar nossos pensamentos e orações a Deus em nosso lar, em qualquer lugar. O quarto mandamento diz, honrar pai e mãe.
Honrar teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra. Deus demonstra um notório cuidado com os relacionamentos familiares. Um bom exemplo disso foi o relacionamento que Jesus tinha com seus pais José e Maria, que eram pessoas comuns e mesmo tendo posse de sua natureza divina, Jesus sempre submeteu-se a seus pais terrenos da mesma maneira na qual submetia seu Pai Celestial. Honrar teu pai e tua mãe é também demonstrar por meio de palavras e ações o respeito e a estima que sente por eles. Nossos pais são figuras humanas, imperfeitas e comuns. Quando nós cobramos dele a perfeição, exigimos algo que eles não estão aptos a nos dar. Os pais também têm história deles, somando isso à sua criação e crenças. Quando começamos a pensar somente nas coisas que gostaríamos de ter tido, do que gostaríamos de ter vivido e poderia melhorar, perdemos a capacidade de identificar tudo aquilo que já nos foi proporcionado. Faz parte desse mandamento saber amá-los sem colocar sentimentos egoístas em primeiro lugar, quando for preciso perdoá-los. Não faltar com respeito, tanto em atitudes quanto em pensamento, por vezes pode ser um desafio. Mas também é cumprir o mandamento de honrar teu pai e tua mãe. Falar mal ou desmerecer seus pais, mesmo que pelas costas, é afastar-se do cumprimento do quarto mandamento. Da mesma maneira que os pais cuidam dos filhos desde que esses são recém-nascidos, segundo a ordem natural dos valores cristãos, os filhos devem cuidar de seus pais quando esses envelhecerem. Pessoas idosas requerem cuidados especiais. Honrar teu pai e tua mãe é isso, respeitá-los, valorizá-los e cultivá-los. O quinto mandamento diz: não matarás. Esse é o mandamento que gera mais controvérsias e discussões. A razão para isso é a seguinte: originalmente em hebraico, o quinto mandamento não diz não matarás, e sim não assassinarás. As duas palavras significam tirar uma vida, entretanto há uma grande diferença. Matar significa tirar qualquer vida, seja de um animal ou de ser humano, acidentalmente ou legítima defesa. Já a palavra assassinar nos remete a tirar a vida de um ser humano de forma ilegal ou imoral. A Bíblia Sagrada foi traduzida para os idiomas modernos por volta de 400 anos atrás. Naquela época, a palavra matar era um sinônimo de assassinar. Entretanto, houveram muitas mudanças na gramática e todos esses idiomas do século XV para cá. Tirar deliberadamente a vida de um indivíduo inocente é a pior profanação que alguém pode cometer contra os 10 mandamentos, pois a vida é sagrada. Nem mesmo o suicídio é permitido pelo quinto mandamento da lei de Deus. O sexto mandamento diz: não pecar contra a castidade. Não pecar contra a castidade não trata apenas do indivíduo que comete um ato de traição contra a pessoa que escolheu para passar a sua vida. Na verdade, está relacionado com o sentimento de afinidade e respeito mútuos, assim como amor e consideração, e dos compromissos espirituais que temos com nossas almas gêmeas. Fazendo sua alma gêmea feliz e completa, estará fazendo o mesmo a Deus. A pessoa casada que comete um adultério ou a pessoa solteira que tem uma vida promíscua baseada apenas nos relacionamentos carnais sem nenhum sentimento e consideração aos parceiros está cometendo, de acordo com a Bíblia, uma profanação ao sexto mandamento. O sétimo mandamento nos diz: não furtarás. Independente da religião, todo mundo sabe que furtar ou roubar é um crime. Faz parte da lei natural, ou seja, aquilo que Deus colocou na consciência de todo homem e toda mulher, independente da sua fé ou crença. Vamos começar diferenciando as palavras furto e roubo. O significado da palavra furto é quando o indivíduo subtrai um bem alheio sem a presença ou conhecimento do proprietário. Por exemplo, qualifica-se como um furto a ação de que um sujeito que encontra um automóvel estacionado na rua e o leva, o furta, ou que então adentra em uma loja e rouba uma caneta. Mas qual seria o pecado mais grave? Aquele que roubou um automóvel ou aquele que roubou a caneta? Aos olhos de Deus, os dois pecados têm exatamente o mesmo peso. O sétimo mandamento da lei é bem claro: não furtarás. Não determina qual tipo de valor do item, e o que importa é o fato e não a quantidade e valor subtraído. Outro exemplo de profanação do sétimo mandamento é talvez um dos mais populares problemas do mundo, a corrupção. A ação de desviar dinheiro dos impostos dos contribuintes para direcioná-los a outras atribuições que não as especificadas por lei também é uma forma de furto aos olhos de Deus. O oitavo mandamento nos diz: não levantarás falso testemunho. Um exemplo de falso testemunho na Bíblia Sagrada é justamente sobre a crucificação de Jesus. Foram captados vários indivíduos e testemunhas falsas para dizer inverdades sobre o mesmo, e isso foi feito para que pudesse justificar a condenação de Jesus de maneira fraudulenta. Portanto, todo pecado que envolve a mentira, a maledicência, a calúnia é pecado contra o oitavo mandamento. Isso mancha a imagem da vítima e denigre sua dignidade perante a sociedade. Assim como foi uma blasfêmia levantar falso testemunho contra Jesus, também o é quando é praticado contra o próximo. Um bom exemplo disso é uma pessoa que acusa a outra de alguma coisa sabendo que na verdade ela é inocente.
ou quando uma pessoa é chamada para ser testemunha no julgamento de um crime e é instruída a mentir por seus advogados ou até mesmo por um juiz. Tanto quem instruiu quanto quem cometeu o ato não apenas está praticando um crime, como também uma profanação ao oitavo mandamento da lei de Deus. Outra maneira de profanar o oitavo mandamento é o ato de espalhar informações sobre outras pessoas sem que se tenha certeza da veracidade dos fatos, ou seja, no linguajar popular, é o ato de fofocar. Isso tem um peso muito grande contra a pessoa que está sendo prejudicada pela fofoca. Essa é uma ação muito delicada, pois mesmo o indivíduo que tenha espalhado a falsa informação tenha posteriormente descoberto que não era verdade e vir a pedir desculpas, a mentira já estará longe e na boca de outras pessoas, que por sua vez continuarão levando adiante. Levantar falso testemunho contra uma pessoa inocente é considerado algo gravíssimo aos olhos de Deus. O 9º mandamento diz: não cobiçarás a mulher do próximo. Este mandamento, que também pode ser interpretado como não cobiçar o marido da tua próxima, infelizmente, é muito observado em nosso dia a dia. Segundo esse mandamento, todo aquele que olha para a mulher ou o homem do próximo com desejo libidinoso ou malicioso já está cometendo uma profanação. Cabe aqui uma observação. Caso o indivíduo que esteja a cobiçar a mulher do próximo leve o sentimento a tal ponto que haja um adultério, este também estará cometendo uma profanação ao 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Entretanto, Deus tem ciência de que o ser humano ainda não é capaz de controlar certos sentimentos. Acontece por vezes de um indivíduo se apaixonar por outra pessoa casada. Nesse caso, não está havendo apenas um desejo libidinoso. O indivíduo realmente se apaixonou pela pessoa por conta de seus valores. Dessa forma, não está havendo um pecado, pois esse sentimento é difícil de controlar. A mulher ou o homem casado que percebe que está sendo cobiçado e gosta da situação entrando no jogo do cobiçador, está também cometendo uma profanação ao 9º mandamento, pois está alimentando os sentimentos e atitudes do indivíduo, contribuindo para que o mesmo continue cometendo o pecado. 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias. O 10º e último mandamento é uma ação baseada em um dos 7 pecados capitais, a inveja. O indivíduo invejoso passa a ter pensamentos negativos para com o próximo, desejando que seus projetos ou empreendimentos não deem certo ou que vá mal em alguma prova ou teste. Tudo isso é resultado de um sentimento de egoísmo e falta de empatia. Quando os irmãos Caim e Abel apresentaram suas oferendas a Deus, a de Abel teria agradado mais. Caim tinha oferecido frutas e Abel um dos novilhos de seu rebanho. Caim foi tomado pela inveja e ciúmes e acabou por assassinar Abel, cometendo o primeiro caso de profanação ao 5º mandamento da lei de Deus: não matarás. O 10º mandamento é justamente a base de qualquer profanação aos 10 mandamentos da lei de Deus, pois é a partir desse pensamento que o indivíduo começa a cultivar todos os requisitos que lhe propiciam esse fim. Conforme dito anteriormente, a inveja faz mal principalmente para aquele que a cultiva. Mas como se livrar-se desse sentimento pecaminoso? O indivíduo que estuda e principalmente aplica os 10 mandamentos da lei de Deus em sua vida tem muito mais propensão a não se tornar um invejoso, pois todos os mandamentos em conjuntos tendem a anular esse mau sentimento, passando a não cobiçar as coisas alheias. O último dos 10 mandamentos é a base necessária para que possamos estar em sintonia com os outros 9. Os 10 mandamentos ensinam sobre Deus, sobre sermos honestos, honrarmos aos pais, santificarmos o dia do Senhor e sermos bons vizinhos. Essas regras são tão importantes hoje quanto eram há milênios. Quando guardamos os mandamentos de Deus, aprendemos a amar e respeitar a Deus e a ser bondosos e amorosos com as pessoas à nossa volta. Ao refletir sobre os 10 mandamentos, torna-se evidente que esses princípios atemporais não apenas têm raízes profundas na história e na tradição religiosa, mas também oferecem orientações eternamente relevantes para a conduta humana. Através deles, somos lembrados da importância de valores como a honestidade, o respeito pelo próximo, a dedicação à espiritualidade e a importância de manter uma conexão com algo maior do que nós mesmos. Embora originados em um contexto religioso específico, esses 10 mandamentos têm a capacidade de transcender barreiras culturais e servir como um alicerce sólido para a construção de sociedades justas e éticas. Portanto, ao internalizarmos esses princípios e aplicá-los em nossas vidas diárias, temos a oportunidade de cultivar relacionamentos mais saudáveis, comunidades mais coesas e um mundo mais compreensivo. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que estamos preparando para você. Obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.